Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Amazile. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer recebê-los e recebê-las aqui no nosso evento. Para quem não me conhece, eu sou a Amazile Lopes, doutora em Políticas Públicas Comparadas, licenciada em Geografia e Engenheira Florestal da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, cedida para a Fundação Dom João VI, que está promovendo esse evento. E agradeço à comissão organizadora por me ter convidado para ser a coordenadora de hoje. Já que quem está promovendo esse evento é a Fundação Dom João VI, eu vou falar brevemente sobre a Fundação Dom João VI de Nova Friburgo, que apresenta como alguns de seus objetivos, dentre outros, promover e incentivar a pesquisa da história de Nova Friburgo e regiões vizinhas, adquirir, guardar e conservar qualquer bem que seja suporte de informação relativa à memória friburguense e promover eventos relacionados às suas atividades, como hoje nós estamos realizando agora. Nas mesas anteriores, tratamos dos impactos da pandemia e nas instituições de memória e patrimônio das pandemias ao longo da história. Já a mesa de hoje intitula-se Impactos da Pandemia do Novo Coronavírus, Covid-19, que abordará essa temática através da sociologia, da psicologia e das ciências ambientais. Nessa mesa me cabe a coordenação e, nesse sentido, solicito ao público que mantenha seus microfones e câmeras desligados para que possamos garantir a qualidade do som e da imagem durante as apresentações dos nossos convidados. A participação, estão colocando aqui que está dando eco. Vou pedir aqui à equipe de apoio que ajude a gente aqui, tá? Obrigada pelo aviso. Bom, então, me cabe a coordenação dessa mesa, então, vou dar agora alguns avisos, como essa questão dos microfones e câmeras desligados. A participação do público será através de comentários e perguntas no chat, tá? Certificados serão enviados para o e-mail cadastrado na inscrição em um prazo de até 15 dias úteis, e cada palestra terá aproximadamente, mais ou menos, 20 minutos. Agora eu tenho o prazer de apresentar a primeira palestrante, que é a socióloga e mestre em educação, Geni Nader Vasconcelos. Geni possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, especialização em Sociologia da Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Universidade do Estado do Rio e aperfeiçoamento em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia e da Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo. Atualmente é coordenadora pedagógica do Colégio Nossa Senhora das Dores e na Fundação Dom João VI de Nova Friburgo atua na área de educação patrimonial. Publicou diversos artigos e coordenou coletâneas de livros nas áreas de educação e saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: cotidiano, rede, educação, identidade e juventude. Também coordena, junto com Maria Ana Quaglino, o grupo de estudos Memória, Identidade e Espaço. Então, agora eu passo a palavra à Geni, por favor. Vou desligar aqui a minha câmera e o meu microfone. Boa noite a todos e a todas.
Eu cumprimento o Dr. Luiz Fernando Fuli, presidente da Fundação Dom João VI, pela realização deste 4º seminário. E, ao fazê-lo, eu estendo esse cumprimento a toda esta equipe competente, dedicada e zelosa que tornou possível a realização deste evento, quer em sua preparação, quer ao longo desses dias, coordenando mesa, cuidando da tecnologia, enfim, possibilitando que esse evento acontecesse. Gostaria também de cumprimentar cada pessoa presente. Atrás de cada letra, de cada rostinho, a gente percebe um público que justifica a realização de encontros como este. Na verdade, quando percebemos a acolhida de um evento, logo nos colocamos a caminho de um próximo evento, porque sabemos que outros esperam por nós. Sejam todos bem-vindos. Por gentileza, Fernanda, passe o primeiro slide. Eu, na fala, acabo me perdendo, se for possível. Obrigada, Fernanda. O anterior, Fernanda. Pode ficar no anterior. Obrigada. Eu sinalizo com o próximo. No livro O Amanhã Não Está à Venda, uma das mais importantes lideranças do movimento indígena do país, Ailton Krenak, nos narra: faz muito tempo que nós, na aldeia Krenak, já estávamos de luto pelo nosso Rio Doce. Quando engenheiros me disseram que iriam usar a tecnologia para recuperar o Rio Doce, perguntaram a minha opinião. Eu respondi: a minha sugestão é muito, muito difícil de colocar em prática, pois teríamos de parar todas as atividades humanas que incidem sobre o corpo do rio, a 100 quilômetros nas margens direita e esquerda, até que ele voltasse a ter vida. Então, um dos engenheiros me disse: mas isso é impossível, o mundo não pode parar. E o mundo parou. O mundo parou enquanto o vírus avançava em sua expansão acelerada por todo o planeta, sem se deixar intimidar por barreiras, fronteiras ou muros erguidos com objetivos separatistas. O mundo parou, desacelerando a economia, criando um nervosismo no mercado, alterando planos, ceifando vidas, privando-nos de encontros presenciais com amigos, familiares e tantos outros. E quando o mundo parou, um clima de perplexidade, de medo, de dor e de incertezas se estendeu por toda parte, e nossas vidas viraram de ponta cabeça. Um micro-organismo, representando a potência da natureza, fez o mundo parar. Ficamos estarrecidos. Ontem, ouvimos da historiadora Vanessa uma referência à também historiadora e antropóloga Lídia Schwartz, que comenta a respeito da crise gerada pela Covid-19 como sendo o divisor de águas entre o século XX e o nosso. Para essa pesquisadora, ainda que usemos a numeração do ano para definir o novo século, é a experiência humana e não a numeração do ano que constrói o tempo. O longo século XIX terminou com a Primeira Guerra, com mortes, com a experiência de luto e com a capacidade de destruição. Já a pandemia marca o final do século XX. A Covid-19 nos colocou frente a uma mensagem cifrada que aguçou nossa curiosidade,
trazendo-nos indagações. E quantas? O que se passa? O que nos passa? Próximo slide, Fernanda. E o mundo parou. A Covid-19 assumiu um caráter revelatório de situações que há muito reclamam o enfrentamento. A enorme desigualdade social. O questionamento do papel do Estado na sociedade, a cultura do lixo e do descarte, o individualismo exacerbado, a manipulação do pensamento, a infodemia, o significado das relações sociais para a nossa vida, a tirania do mercado chamando para si a função de conduzir a ordem do mundo, o caráter predatório de nossa civilização, colocando em risco a sobrevivência da humanidade e do planeta, a finitude da vida e a necessidade de repensarmos o seu sentido. Essas estão entre muitas outras questões que nos espreitam e nos interrogam neste tempo. Questões que sabemos não surgiram com o vírus. Estavam aí, presentes em pesquisas, fóruns, movimentos sociais, cobrando atenção. Ao provocar que as encarássemos, a pandemia acabou por ampliar e fortalecer a sua discussão. Tempos como este demandam que coloquemos em xeque o modo como temos nos constituído. As dificuldades que experimentamos de forma agudizada neste período são parte de uma crise mais ampla, indicando haver algo profundamente equivocado nas concepções que alicerçam o nosso modo de vida, fazendo de nosso mundo o que hoje ele é e de nós mesmos o que hoje somos. O paradigma hegemônico consolidado na modernidade oportunizou, sem dúvida, um fabuloso avanço do conhecimento e da tecnologia, mas, ao valorar apenas o mensurável, quantificável, acarretou um enorme ônus para a vida social, gerando um reducionismo na compreensão dos seres humanos, da natureza e da sociedade. À medida em que é interiorizado por nós, ele passou a ser naturalizado, fazendo com que o nosso modo de vida fosse considerado o modo de vida, e não um modo de vida entre muitos outros possíveis. Isso dificulta colocarmos em xeque o nosso próprio pensamento e as armadilhas por ele criadas. Não vemos que não vemos, ensina-nos o físico von Foster. É esse ponto cego, essa visão nossa sempre lacunar, que tem um único caminho para ser minimizado, ser confrontado com a visão de outros, portadores, por certo, de outras cegueiras. O psiquiatra e filósofo Restrepo exemplifica isso em seu livro O Direito à Ternura. Restrepo narra que os médicos tradicionais da Amazônia colombiana eram acusados pelos médicos formados de incompetentes, por não darem conta de diagnosticar o parasitismo intestinal de seus pacientes. Quando, todavia, os antropólogos começaram a estudar os comportamentos e as crenças indígenas, perceberam que o estranhamento era mútuo. Os médicos tradicionais se espantavam com a incapacidade de nossos médicos perceberem a dimensão afetiva da doença de seus pacientes, o xundu, mal de amor. Paradigmas diferentes para lidar com uma mesma questão, diferentes cegueiras. O próximo, Fernanda. Pesquisadores de diferentes saberes estão produzindo teorias e conceitos já há um bom tempo que têm permitido a construção de uma outra visão do homem e do mundo, capaz de superar as lacunas observadas no paradigma hegemônico. O biólogo chileno Humberto Maturana está entre eles. O que somos, o que é humano,
Pergunta-nos Maturana. Para além da tradicional resposta que aprendemos, o homem é um animal racional, Maturana nos ensina. O humano se constitui no entrelaçamento do emocional com o racional. Maturana não nega ou desvaloriza a razão, mas insiste na necessidade de considerarmos também as emoções como constitutivas do que somos e provoca-nos a tomar o nosso próprio emocional de maneira reflexiva. Se identificarmos as emoções que nos movem em nossos relacionamentos, adverte-nos Maturana, poderemos decidir se as desejamos ou não e optarmos por sua manutenção ou por sua mudança. Em um tempo no qual, para muitos, um tempo em que para muitos o mundo continua sendo um lugar de diferença mal suportada, um lugar de atmosfera inóspita e hostil, onde fronteiras físicas e simbólicas interditam pessoas e grupos, a reflexão trazida por Maturana é muito oportuna. Que emoções nos movem em nossa relação com os outros? Que outros suportamos pensar? Que outros consideramos em nosso viver? É no modo de considerarmos o outro que a questão da ética se configura para Maturana. Ética implica nos importarmos com o que se passa com os outros, possui um fundamento emocional. Quando o outro não pertence ao meu espaço de aceitação, o que lhe acontece não me toca, não me diz respeito. Recorrendo a uma passagem de sua vida para explicar esse seu posicionamento, Maturana nos narra que certa vez, em Londres, visitando uma exposição fotográfica com imagens da explosão de Hiroshima, ouviu de um de seus amigos ao sair do museu. O que me importa que tenham morrido 100.000 japoneses se eu não conheci nenhum? Essa colocação levou Maturana a indagar. Como vale importar o que acontece com o outro se o outro não tem existência para ele, se não o leva em conta? Quando o ser humano não experimenta pelo outro nenhuma consideração, não vê no outro um semelhante, não há como falar de preocupação ética. O outro é um estranho. O próximo. Ainda que a globalização tenha permitido encurtar as distâncias entre indivíduos e sociedade, e a ciência tenha dissipado certos mitos afirmando a nossa humanidade comum, o mundo continua a significar para muitas pessoas um lugar de diferença mal suportada. Em um planeta que parece ficar cada vez menor, situações que apontam para uma perspectiva mais pautada pela convergência, mais solidária do mundo, mais incompassadora, se trançam a outras, marcadas pelo crescente fundamentalismo, pelo preconceito, pela xenofobia e até mesmo pelo extermínio, como nos fala Benilton Bezerra. Daí nos alerta Edgar Morin. O problema da compreensão se tornou fundamental para os humanos. A relação com o outro permanece um desafio. Não costumamos ouvir o diferente. Somos capazes de vê-lo, mas só como notícia, com o olhar do espectador que sabe das coisas que acontecem, porém não sente e nem se compadece de forma efetiva por elas. Presenciamos, assim, a desumanização dos diferentes. Não demonstramos sensibilidade às suas dores e aos seus apelos. Constituem apenas números, dados estatísticos a serem, quando muito, levantados, gerenciados.
Essa indiferença aponta para a irresponsabilidade experimentada no relacionamento com o outro, com os tantos outros e com o planeta. Indica a falta de preocupação ética mencionada anteriormente, ressaltada por Bauman e tantos outros pensadores preocupados com o rumo da sociedade contemporânea. Neste contexto, um medo escorregadio, líquido, como denomina Bauman, se faz presente. Um medo que se torna assustador pela sua onipresença, por sua capacidade de se instalar em qualquer lugar, em nossas casas, nas ruas em que circulamos, a partir das pessoas próximas e de outras que nem sequer conhecemos. O medo de algo que ingerimos ou da natureza, com a proliferação de terremotos, inundações. É difícil conter este medo. Em maior ou menor grau, de alguma forma, nós o experimentamos. Contudo, não queremos nos render a ele. Acreditamos nas possibilidades trazidas por uma mudança disruptiva dos padrões, de desconsideração pelo outro e pelo entorno, em direção a um paradigma que imprima à vida um horizonte mais solidário, mais acolhedor, mais pautado no cuidado com os outros e com o planeta Terra. Seremos capazes de empreender uma mudança dessa ordem? A pandemia realçou a interdependência global, mas também mostrou que os mais pobres, os mais vulneráveis, os mais excluídos seguem perdendo. Em recente entrevista, Morin declarou, o próximo, a revelação fulgurante das convulsões que sofremos é que tudo que parecia separado está ligado, pois uma catástrofe sanitária catastrofiza em cadeia a totalidade de tudo o que é humano. O coronavírus, como nos falou Boaventura de Souza Santos, ele é um professor cruel. É um professor no sentido de que está nos dando várias lições. E é cruel porque a única maneira que o vírus tem de nos ensinar é matando inocentes, milhares deles. Saberemos escutar suas lições. Na entrevista que citei anteriormente, Morin, sempre preocupado em nos lembrar que somos uma comunidade de destino, ele afirmou que a pandemia deveria abrir os nossos espíritos, há muito tempo confinados ao imediato, ao secundário, ao frívolo, para o essencial. Do amor e amizade pela nossa realização individual, a comunidade e a solidariedade dos nossos eus convertidos em nós. O destino da humanidade, da qual cada um é uma partícula. Em suma, nos diz Morin, o confinamento físico deveria favorecer um desconfinamento dos espíritos. Sem dúvida, os tantos problemas experimentados e realçados pela pandemia não dizem tudo com o qual nos defrontamos. Neste tempo desafiador, podemos perceber solidariedade para proteger os mais vulneráveis, manifestações de reconhecimento pelos que ficaram na frente da linha de combate, abertura de novos espaços para fazer a arte chegar às pessoas, levando um alento a seu cotidiano, movimentação contra grupos fomentadores de violência, de ódio, um olhar mais atento e crítico ao paradigma hegemônico que, mesmo combalido, ainda mostra sua força. Esses são alguns dos muitos exemplos e iniciativas que revelam criatividade e empenho na defesa da vida em meio dessa pandemia. E mais, mostrando a complexidade da vida. Afinal, a vida, quer no campo individual, quer no coletivo, resiste a enquadramento.
e nos oferece razões de esperança. Não compactuamos com aqueles que sugerem que o mundo será melhor após o coronavírus. Essa é uma possibilidade, é o nosso desejo, mas não é uma certeza. O amanhã não acontece simplesmente. Depende do fazer concreto de homens e de mulheres, do empenho, da vigilância, do cuidado constante. Cremos, como Hannah Arendt, que os homens, por favor, a última lâmina, que os homens, ainda que os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas sim para recomeçar. Os homens nascem para participar do mundo e recriá-lo. Cremos que tempos como este, em meio a tantas dores e perdas que nos fizeram experimentar, são também tempos de procura, de busca, grávidos de possibilidades diversas, por vezes bem promissoras. Por isso, precisamos ajudá-las a nascer. E assim, gestaremos no hoje da história um outro dever, um novo rosto para o futuro. Mas temos que pensar nesse hoje da história, porque mais tarde, como vi hoje, lendo um relatório da Oxfam, mais tarde pode ser tarde demais. Muito obrigada. Espero ter dado conta do tempo. Obrigada. Olá, vocês estão me vendo? Me ouvindo? Olá, gente. Oi, tá sim. Obrigada. Geni, muito obrigada por essa visão da nossa sociedade, o que é que a gente está passando, também colocando a esperança, né? Essa possibilidade da gente superar essa situação, lembrando que vai depender muito de cada um de nós. Agora, a gente vai chamar a doutora Carmen Lúcia Gobel Coelho, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Psicologia pela UFRJ, pós-graduação em Psicopedagogia pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, é psicóloga do Colégio Nossa Senhora das Dores, em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e atua na área de psicologia clínica como profissional liberal. Possui experiência na área de psicologia do desenvolvimento cognitivo, destacando os seguintes temas: leitura, compreensão de texto e habilidades cognitivas relacionadas, e na área de psicologia clínica, atuando com psicoterapia psicanalítica. Então, agora eu vou desligar minha câmera, o microfone, e vou dar a palavra à doutora Carmen. Por favor. Boa noite a todos. Eu vou colocar minha apresentação aqui primeiro, tá, gente? Vou ver se eu consigo, e aproveito para dizer a vocês que eu agradeço profundamente o convite da Fundação Dom João VI, por meio dos seus organizadores e organizadoras. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente conversar, refletir, discutir um tema que nos deixou, enquanto humanidade, perplexos, né? Eu vou só tentar colocar aqui e dizer para vocês que pode ser que eu precise de um suporte para falar, por conta, eu tenho uma deficiência visual, né? E aí... Carmen, se você quiser o apoio da gente, pode colocar a apresentação para você. Não, ela entrou, a apresentação? Entrou, Carmen. Então, pronto. Então, vamos nessa, porque é melhor para mim... Estou guiando por conta da falta de apoio mesmo para a leitura, tá? Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que nós estamos hoje
né, imersos em um mar revolto. Embora nós, como a Geni falou, em função de tanta desigualdade, nós não estamos no mesmo barco, cada um no seu, uns nos iates, nos transatlânticos, uma jangada, mas todos estamos no mesmo mar e todos temos que lidar com esse cenário que hoje se discutina, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de começar a iluminar esse tema, falando um pouquinho sobre a questão da humanidade e as mudanças. Nós temos umas características interessantes que nos destacam, né? Uma inteligência marcada por uma grande adaptabilidade ou vice-versa. A gente consegue se adaptar muito ao meio por conta da nossa inteligência, que, como disse a Geni e outros teóricos, inclusive o Ivan Esquerdo, que é um especialista em memória, ele diz que não existe 1 milissegundo na vida de ninguém que não seja permeado por emoção, né? Então, nós somos seres que mesclamos essas duas coisas, a razão e a emoção, espiritualidade e outras coisas mais, se a gente quiser colocar, né? Nessa maneira, nessa forma da gente ficar adaptando ao mundo, nós só somos humanos porque nós estamos imersos em meios humanos, porque nós temos essa capacidade de nos adaptarmos ao meio onde a gente está. E uma das coisas que nos faz diferente dos outros animais é a nossa capacidade de representar o mundo internamente. Quando a gente coloca o mundo dentro da gente, o mundo anda conosco. E nessa dança, a gente muda o mundo, que também muda a gente, provocando mudanças sistematicamente. Mudanças que inicialmente não eram sentidas de uma forma muito não eram notadas se você estivesse num determinado tempo histórico, né? Isso só de forma mais retrospectiva, mas conforme a humanidade foi evoluindo e foi avançando tecnologicamente, ela foi chegando a mudanças intergeracionais, como marcadas mais pela sociedade industrial, a chegarmos até esse mundo contemporâneo, onde as mudanças acontecem o tempo todo e que geraram no humano uma sensação interessante de que tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, tudo é para mim. E como assim, né? Não foi agora. Como assim não posso sentar na frente? Como assim? Como assim? É como se a gente não tivesse aprendido que esse mundo, como a Geni bem falou, é totalmente interligado. Aí vem um vírus, né? Com um tamanho inversamente proporcional à sua força para o mundo e coloca o humano diante justamente desse cenário. E agora, né? A pandemia, ela trouxe para a gente um grande aprendizado. Nada é tão rápido assim. Nada é instantâneo. Há um processo. E durante esse período, a gente precisa também, de novo, se adaptar. E essa adaptação, ela pode ser vivida com muita tolerância, com muita resignação, paciência, ou a gente pode ter condutas desadaptativas e nos levar à negação. Não, isso não está acontecendo, não, comigo não vou pegar. Enfim, a pandemia tem uma característica, né, o novo coronavírus, ele tem uma capacidade imensa de transmissão. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou, eu comecei até a falar sobre isso em abril, a gente tinha 130 mil mortos no mundo e cerca de 2 milhões de infectados. Em outubro, a gente tinha 32 milhões de infectados e mais ou menos 1 milhão de mortos. E agora eu fui fazer essa checagem de novo, nós temos 62 milhões de infectados e quase 1,5 milhão de mortos. Eu acho até que já deve ter 1,5 milhão, porque eu vi isso no sábado, né? Então, diante desse cenário, os gestores do mundo inteiro precisaram se mobilizar e criar condições de enfrentamento, né? E diante da surpresa que é esse vírus, que nos coloca diante de uma incerteza muito grande, as medidas de enfrentamento têm a ver com o quê? Uma das saídas é que você diminua o pico de incidência, achate a curva, para que não haja uma sobrecarga no sistema de saúde, coisa que hoje a gente está vendo que está acontecendo em função de toda essa negação e toda essa confusão que a gente está vivendo, pelo menos aqui no Brasil.
Essas condições de enfrentamento, né, que tem a ver com as medidas protetivas, de uso de máscara, de sanitizantes, lavar as mãos e tal, e mesmo assim a gente sabe que essas medidas ainda não são tão garantidas e tão seguras, mas todas essas medidas foram tomadas, e outras medidas de isolamento dos casos suspeitos, fechamento das escolas, inicialmente, tudo ficou fechado, o mundo todo parou, as escolas permanecem fechadas, né? E houve também um isolamento, o distanciamento social. Isso gera, em cada pessoa, independente, tá? Aí de credo, raça e religião, um impacto psíquico que pode ser mais ou menos importante, dependendo de uma série de fatores, desde a estrutura psíquica de cada um, ao meio onde ele está, a situação financeira, a condição financeira, as mudanças e os impactos que essa doença, né, pode gerar nessa pessoa que está vivendo, né, durante a pandemia. Então, a proposta é a gente falar um pouquinho como é que a gente pode falar sobre impactos psíquicos, né? O que acontece com as pessoas durante a pandemia? O corpo teórico acerca dessa doença está sendo construído, observado e construído, inclusive isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Os artigos já estão saindo, mas a gente está em processo. E a grande novidade para nós humanos, né, pelo menos para uma grande parte, especialmente os jovens, ainda não resolveu, ainda não tem como resolver, ainda não tem uma vacina, ainda não tem um tratamento. Como que a gente lida com isso? Então, existem alguns estudos, né, anteriores que falam sobre como as pessoas lidaram anteriormente, alguns estudos atuais, e também a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos sobre a saúde mental. Não sei se eu estou falando muito rápido, vou falar um pouquinho mais devagar. A pandemia, né, o que ela gera, né, de reação? Pandemia, catástrofe climática, guerra, ataque terrorista, qualquer coisa que aconteça, que desinstale a gente da onde a gente está, e se a gente nunca viveu aquilo, ou se a gente vive aquilo com tanta intensidade, num cenário de muita ameaça, a gente não tem um repertório pronto e preparado para saber como lidar. A gente precisa aprender. Então, sentimentos de medo, de raiva, vou tentar ler aqui, de tristeza, de angústia, de insegurança, de sensação de ameaça, impactos sobre perspectivas futuras, né? Sensação de paralisia, desamparo, autocobrança. Ah, Deus, será que eu não devia ter saído? Será que eu devia ter saído? Meu Deus, como é que vai ser? Isso é uma reação absolutamente esperada e natural e deixa de ser se aumenta em frequência, se aumenta em duração, né? Ou em intensidade, tá? Então, quando a gente está falando de um cenário que a gente desconhece, a gente tem que sempre levar em conta que não é esquisito, não é desadaptativo você sentir essas coisas. Ao contrário, é muito importante que a gente acolha esses sentimentos e perceba que isso é natural. Tá? O que não é natural é ficar cultivando, ouvindo notícia inteiro, meu Deus, vai melhorar, não vai melhorar, vai ter vacina, não vai ter vacina, saio de casa, não saio de casa, viver numa coisa monotemática. Isso também não ajuda, tá? Então, pensando sobre o que aconteceu com as pessoas e o que a gente pode fazer, a revista da Lancet fez uma revisão de literatura das epidemias mais recentes, né? Ebola, influenza, H1N1, o SARS, o MERS, inclusive esse MERS transmitido pelo camelo e tal. O que foi? Como é que foi que essas pessoas viveram e lidaram com isso, né? Vamos lá. Aí eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, porque acho que eu não vou conseguir fazer essa leitura, não. Deixa eu ver. Você quer que eu leia? Não, acho que eu vou conseguir, peraí. É porque às vezes eu tiro do lugar aqui e eu não consigo ver. Os fatores que causaram, né, são predisponentes de sofrimento psíquico, de acordo com essa revisão de literatura, um deles é a duração do isolamento, né? No caso aí, o isolamento era de 15 dias, tá? Mas ele está vendo um isolamento muito maior. Medo de ser infectado, de infectar outras pessoas, frustração, tédio, afastamento dos outros, que em outras pesquisas a gente acaba vendo, né, esse distanciamento todo,
Pessoas que têm históricos de transtornos, que as pessoas que já têm alguma doença mental, elas ficam mais predisponentes a esse sofrimento e ao agravamento dos quadros, né? Suprimentos escassos ou situação financeira mais complicada e informações inadequadas sobre a doença. Informações inadequadas ou equivocadas são um dos grandes fatores geradores de insegurança. E isso a gente sabe porque a gente chegou ao ponto de, às vezes, ter que decidir por nós mesmos o que a gente vai ter que fazer, em função de tantas informações confusas, equivocadas e falsas. Tá? Vocês vão ver mais para frente que nas pesquisas da China, uma das coisas que deu segurança era se as informações forem legais, forem informações que dessem segurança com relação ao comportamento da população. A gente percebe que pessoas que tiveram perdas financeiras importantes, elas apresentaram um aumento no transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno bem complicado, porque ele faz a pessoa reviver sistematicamente aquela vivência traumática, né? Além de casos de ansiedade, né? De quadros de ansiedade e sentimentos negativos, né? Com relação ao transtorno de estresse pós-traumático, foi uma das questões que a gente se preocupou muito durante a tragédia aqui climática de Friburgo, quando ela aconteceu, porque, diante de uma situação de catástrofe, muito é esperado que isso aconteça. Então, é importante que a gente, né, que trabalha com psicologia de emergência, possa dar um suporte para que esses quadros não se instalem. E o problema é que a gente aqui não teve, né, uma continuidade de suporte para as pessoas que passaram por isso. A gente tem uma rede que não suporta muito os atendimentos psíquicos, né, os suportes de psicoterapia, redução de danos, etc. Então, a gente se preocupa, inclusive, com relação a essa pandemia. Como é que a gente vai poder dar conta de todos os quadros que estão se descortinando e abrindo. Por outro lado, a gente entende que é importante a questão da saúde mental ficar mais em cena. Nunca ouvi tantas vezes falar esse ano sobre a questão socioemocional. Coisa que às vezes a gente falava muito, mas passava ao largo. E a pandemia, ela evidenciou, deixou em carne viva essa situação e pede que haja recursos e providências com relação a isso, quer dizer, que haja uma ampliação de suporte aos serviços de saúde mental. Tá? Ficou faltando alguma coisa aqui? Vou passar para a próxima aqui. Nos primeiros estudos da Covid-19, que foram desenvolvidos na China, né? E eles mostram que os fatores disparadores, eu acho que a gente até vai identificar isso, que é uma coisa muito parecida com o que a gente vive. As pessoas que começam a ter calafrio, sentir febre, começam a ficar com muito medo de estar com a doença, vão correndo no hospital para ver se estão com alguma coisa. Ou, por exemplo, elas entram em quadros de ansiedade muito grande e ficam hiperventilando, aquela sensação de ansiedade muito grande, e dá falta de ar. E isso também leva as pessoas a acharem que elas estão desenvolvendo um quadro de Covid grave, né? Então, conheço várias pessoas que foram várias vezes ao hospital por conta de apresentação desse quadro. Né? De novo, o histórico de doenças crônicas, o histórico de doenças crônicas, por exemplo, quem já tem diabetes, quem é hipertenso, foram pessoas que ficaram mais em alerta e com mais predispostas a esse sofrimento e abertura de quadros mais complicados relativos à saúde mental. Tá? De novo, a informação inadequada, né? E o excesso de informação. Foram coisas que foram fatores predisponentes e disparadores das questões ligadas aos impactos psíquicos. Informações inadequadas, de novo, é uma coisa que realmente pode não parecer, mas é uma das coisas que mais gera insegurança, porque a pessoa se sente absolutamente desamparada. Se você tem uma boa estrutura de psique ou uma boa estrutura, um bom suporte familiar, né? Uma rede de apoio que te permita se sentir acolhido, ok. Mas nem todo mundo tem isso. Então,
se você fica confuso, e a gente tem visto muito isso, eu posso desinfetar só com álcool? Eu tenho que lavar tudo? Não, você pode desinfetar com álcool. Não, mas e se eu não lavar tudo? Eu prefiro lavar tudo. Então, assim, fica muito complicado. Fora dizer que não tem problema, né? Manter as bandeiras e as liberações e flexibilização, independente de quanto está sobrecarregado o sistema, enfim. E os fatores que foram atuantes foi o uso de máscaras protetivas, as medidas protetivas e o uso de máscaras. Isso na China, né, nesses primeiros estudos. Isso facilita, isso ajuda, isso faz com que a pessoa se sinta mais segura. E o que a gente precisa é, dentro de um cenário de tanta insegurança, que a gente tem um mínimo de chão para a gente poder seguir. Por isso que eu acho que fica muito claro quanto as pessoas ficaram fragilizadas e vulneráveis diante desse cenário da pandemia da Covid, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses impactos sobre a saúde mental, tá? Embora a gente saiba que a pandemia, né, a doença, a Covid, ela cria todo esse cenário de fragilidade, de impacto, de medo, de angústia, etc., o foco dos gestores no mundo foi sobre a saúde física. Então, de uma maneira completamente inversamente proporcional, 93% dos serviços de saúde mental no mundo foram suspensos, serviços de apoio, né? E pelo menos dos 130 países que fazem parte da OMS, esses são os dados mais recentes de outubro. Por quê? Porque a preocupação maior foi em salvar as vidas, mas é como se a saúde mental não fosse tão importante. No entanto, se você não tem meios de lidar bem com esse cenário, você pode baixar a sua imunidade, você pode ficar mais suscetível a adoecer. Então, claro que a questão da saúde mental é super importante. Por outro lado, a gente também viu uma rede muito grande de apoio voluntária às pessoas que estão passando por problemas psíquicos, né? Seja um sofrimento só, ou seja mesmo um transtorno. A gente viu uma abertura muito grande de solidariedade, que também é um cenário que a pandemia nos mostra, né? Nos aponta. Também tem muita gente que pode ajudar. O próprio Conselho Federal de Psicologia ele liberou para os atendimentos de psicoterapia online. A gente sabe que isso daqui, anteriormente, a gente tinha que passar por um crivo, né? Eu trabalho online, eu tive que passar por um crivo do Conselho, mas durante a pandemia ficou liberado para que possa ter um suporte maior, as pessoas possam ter onde recorrer, tá? Foram feitas várias cartilhas para poder ajudar a população nesse sentido, né? Houve também, o que acontece? Abre também muitas condutas desadaptativas, ou seja, as condutas que não ajudam a pessoa a sair dessa confusão. Uma dessas condutas, né, é negar a doença e achar que não tem problema nenhum, porque além dela ser desadaptativa para a pessoa, ela gera risco para os outros também. Mas essa não é a única coisa, né? Como eu disse a vocês, todas essas condutas que podem ser mal adaptadas, elas são decorrentes de vários fatores que podem, juntos ou mesmo individualmente, podem contribuir para que a pessoa tenha um comprometimento maior. Por exemplo, como eu disse para vocês, estruturas psíquicas diferentes. Tem gente que aguenta mais, tem gente que aguenta menos, né? Se você tem um meio familiar que é privado de estresse tóxico, ou se você vive num meio de muito estresse tóxico, quer dizer, um estresse que você não consegue dar conta, porque ele é maior que você, maior do que você aguenta, você acaba adoecendo, tá? Mas existem algumas populações que são mais vulneráveis a esses sofrimentos e esses transtornos, né? Então, por exemplo, agora eu vou precisar mesmo, Amazília, você pode ler para mim, por favor? Sobre a população de maior risco. Foco maior dos gestores, população de maior risco, transtornos mentais, sequelas neurológicas do coronavírus, profissionais de saúde, doentes pela Covid, parentes de pessoas que faleceram
histórico de transtorno mental vulneráveis. Vulneráveis, por exemplo, pessoas, crianças. As crianças são aquelas que menos adoecem, pelo menos é o que a gente sabe até agora, mas os comprometimentos sobre a saúde mental das crianças é muito maior. A criança precisa de outra criança para brincar, a criança precisa do seu meio para aprender a socializar, para aprender a compartilhar, aprender a esperar. Isso eu estou falando da educação infantil, de uma forma, crianças e adolescentes precisam muito uns dos outros para interagir. Então, a pandemia, com o isolamento, com o fechamento das escolas, ela trouxe um impacto muito grande para as crianças e para os adolescentes. A gente tem visto muitos casos e a gente realmente se preocupa bastante com isso. Então, a gente sabe que houve um aumento muito grande dessa demanda, né? E o que a gente pode fazer, né? Então, a gente procura saber, né, quem é que está precisando, né, e a gente vai indicando os canais competentes para suporte na medida do possível, tá? Eu queria só falar um pouquinho para vocês que, em cima disso, a gente fez uma pesquisa no colégio para avaliar os impactos da pandemia sobre os alunos. A gente fez isso em junho, sobre os alunos e os professores. A gente, preocupados com como eles estavam, nós criamos essa pesquisa e eu trouxe aqui o resultado delas para vocês verem. Foi uma pesquisa muito expressiva, né, na medida em que ela contou com muitos participantes, né, em torno de 76% de alunos, né, do ensino fundamental e médio, e dos professores a gente teve aí 70 e poucos % de participação. Quais foram os resultados? Aí você pode ler para mim, por gentileza? Alunos, alguns resultados. Preferência pelas aulas online, em detrimento das outras modalidades. Adaptaram-se bem às tecnologias. 15% apresentaram aumento de conflitos familiares. Falta do convívio presencial e do contato físico. Aumento do estresse e da ansiedade. Sentimentos de medo, insegurança, angústia, empatia e esperança. Vocês podem notar que isso não difere muito do que a gente espera diante desses cenários, né? Mas o que indica que há um sofrimento muito grande entre todas as pessoas, né? Pelo menos a grande parte delas, né? E entre os professores? Dos professores, ampliação de recursos didáticos, do acesso a novas tecnologias, da organização e do desempenho profissional, dificuldades na mudança da rotina, 38,2% aumento de conflitos na família, aumento de ansiedade e estresse, sentimentos de medo, insegurança, angústia, apreensão, empatia e compaixão, preferência por aulas online, em detrimento das outras modalidades, saudades do convívio, expectativa de que os alunos terão prejuízo acadêmico. Quem aí que ouviu esses resultados não se identifica com alguma coisa que a gente encontrou nessas pesquisas, né? Quem aí não pode falar, eu também senti isso. Como é que a gente faz, né? Então, o que a gente recomenda bastante, embora hajam orientações, talvez as pessoas nem saibam, né? Mas, por exemplo, a Fiocruz tem cartilhas, e tem várias cartilhas por aí falando sobre isso, mas a gente sempre recomenda, e é muito importante, em situações como essa, em que você está diante de uma situação absolutamente ameaçadora e estressora, que você possa expressar isso, que você possa expressar, inclusive, para você mesmo, que você possa acolher o que você está sentindo, que você possa compartilhar e pedir ajuda, se for o caso. Tem sempre alguém que pode dar uma ajuda. Apesar da gente ter problemas com relação à estrutura de saúde mental, e por conta da urgência dos leitos, da Covid, de convergência de pessoal para essas áreas, a gente também tem muito suporte dentro da própria web, com pessoas que a gente conhece. Então, a gente sempre recomenda, seja lá quem estiver passando por essas dificuldades, que tenha sempre em mente que
tudo na vida tem jeito. E que a gente sabe também que, diante de situações de muitas perdas, as pessoas perdem muito seu chão. Mas que é muito importante acreditar que tem sempre uma mão estendida, a gente tem que aprender a olhar. E a mão mais estendida que a gente tem que ter é olhando para a gente mesmo e acolhendo as nossas angústias, entendendo que isso é passageiro. E se eu não dou conta sozinho, não tem problema. A gente procura mais alguém que esteja próximo, um amigo, que possa nos ajudar. Não fique mergulhado nessa questão, procure lazer da medida do possível, distrações, descubra coisas novas acerca de você mesmo, porque esse também foi um momento onde muitas pessoas tiveram e se viram diante da necessidade de olhar para dentro delas mesmas e poder contar mais com quem a gente é. Tá bom, gente? É isso que eu tenho para falar. Obrigada. Isso. Espero poder ter contribuído com vocês. Muito obrigada, Carmen. Muito esclarecedora a sua fala e essa questão também das orientações, as sugestões, também muito importantes. A Carmen, agora eu vou pedir que você, por favor, feche a câmera e também desligue o microfone, que agora a gente vai dar a palavra ao especialista em planejamento urbano, ambiental e geógrafo Pedro Higgins. O Pedro possui especialização em planejamento urbano ambiental pela Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, é graduado em Geografia, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é professor da Secretaria de Estado de Educação e também da rede particular de ensino. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geotecnologias e planejamento municipal, territorial, urbano e ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: mapeamento municipal, geografia de Nova Friburgo, sistemas de informação geográfica municipais e dinâmicas demográficas regionais. Então, agora eu vou dar a palavra a Pedro. Por favor, Pedro, vou desligar. Oi, boa noite a todos. Bom, primeiro eu quero agradecer essa imensa honra ao convite da Fundação Dom João VI, agradecer na pessoa do Dr. Luiz Fernando Fuli, agradecer a Mazile, a Geni, a Carmen Lúcia, agradecer a todos, né? Cumprimento a todos que estão presentes e eu vou compartilhar aqui também a minha apresentação. Só um minutinho. Eu coloco compartilhar a tela inteira, melhor, né? A única coisa que fica ruim é que eu não consigo enxergar vocês. Apareceu para vocês aí na tela? Apareceu, Pedro. Tá tudo certinho, então, né? Está tudo certo. Tá legal. Bom, após essas falas tão importantes, né, da Geni e da Carmen Lúcia, trouxeram uma profundidade imensa, né, reflexões e essa situação, esse contexto da pandemia, do novo coronavírus está proporcionando nas nossas vidas, né? Vou trazer alguns questionamentos, algumas análises e formas de pensar como o meio ambiente e a pandemia estão relacionados, né? Bom, em conversa que nós tivemos para a preparação desse evento, a Amazile sugeriu tratar da questão da pegada ecológica
como um aspecto fundamental para iniciarmos um entendimento, né, uma ferramenta didática para compreendermos os impactos que existem ao meio ambiente das atividades humanas dentro do contexto dos impactos que nós realizamos nas nossas atividades, né? Então, primeiro, o entendimento do que vem a ser pegada ecológica, né? A pegada ecológica, ela é um instrumento que contabiliza os fluxos de matéria e energia que entram e saem de um sistema econômico, convertendo-os em área correspondente de terra ou água existente na natureza para sustentar esse sistema. Então, a pegada ecológica, ela traz um recurso muito interessante para compreendermos que o consumo que nós temos no nosso cotidiano, né, ele demanda uma produção, ele gera resíduos, gera formas de energia e matéria que são lançados de volta à natureza, né? E aí a compreensão de que a produção e o que é jogado de volta para a natureza gera um impacto e necessita de uma área, não é, para o provimento da sustentação desse sistema. Então, os ecossistemas que existem na Terra, eles têm uma capacidade natural dentro do seu funcionamento, da sua dinâmica natural, de reposição dos recursos da natureza a partir de ciclos e de um tempo que é próprio da natureza, né? Então, quando nós analisamos a pegada ecológica, precisamos compreender que os ciclos naturais, eles permanecem os mesmos. Porém, a humanidade, nos últimos tempos, né, podemos até afirmar aí nos últimos 2 séculos principalmente, intensificou de uma maneira muito acelerada a retirada, a exploração dos recursos da natureza e também intensificou a poluição, né, os resíduos lançados a partir do uso e do desgaste desses recursos. Então, compreender que o que nós usamos pode ser contabilizado a partir de uma área necessária para produzir e para absorver aquilo que nós usamos no nosso cotidiano é que vem a ser essa pegada ecológica. Nesse sentido, para trazer uma ferramenta da ciência geográfica que é muito importante no entendimento de como as coisas podem ser replicadas, né, e assim a gente tem uma noção maior da totalidade a partir dos recortes territoriais, eu trouxe aqui o mapa do município de Nova Friburgo e um cálculo que é não é exatamente um cálculo preciso, mas que é uma possibilidade, né, a partir de metodologia aplicada pelo WWF na cidade de Campo Grande. Então, se nós refletirmos qual é a área, né, necessária para produzir o que o friburguense consome, comparado com o que acontece na cidade de Campo Grande, nós teríamos aí uma área média de 3,14 hectares, ou seja, o que cada cidadão consome e gera de resíduo, né, a partir do seu consumo, é necessário 3,14 hectares de áreas de ecossistemas e de áreas de produção para a existência e possibilidade dessa produção. Se cada cidadão necessita de 3,14 hectares, e Nova Friburgo atualmente possui uma população
aproximada de 192 mil pessoas, né? 192 mil habitantes. Então, nós teremos aí uma pegada ecológica para o município de Nova Friburgo, considerando esse valor, de cerca de 600 mil hectares. Tá? Convertendo aí um hectare, que é aproximadamente 10 mil metros quadrados, para quilômetros quadrados, nós temos que a pegada ecológica do município de Nova Friburgo atinge um valor de 6 mil quilômetros quadrados. Ou seja, tudo o que a cidade de Nova Friburgo consome e gera de resíduos precisa de mais ou menos 6 vezes a área do próprio município para que seja produzido, né? E para que o ecossistema tenha a capacidade de absorver e de gerar aquilo que o Nova Friburgo consome. Ou seja, nós que vivemos no município de 934 quilômetros quadrados, precisamos de 6 mil quilômetros quadrados para produzir aquilo que consumimos. Mas Nova Friburgo é só um município do Brasil, um município de porte médio, como falei, de 190 mil habitantes. E se levarmos essa mesma conta para o que é consumido em Teresópolis, o que é consumido em Petrópolis, o que é consumido na cidade do Rio de Janeiro, o que é consumido em São Paulo, e assim a gente observar que cada município, né, cada cidade do Brasil e ainda cada cidade, cada localidade do mundo está gerando uma demanda diária dos ecossistemas para produzir aquilo que consome, que é maior do que a sua própria área territorial. Então, dá para perceber que existe um certo desequilíbrio, uma pressão que é muito séria e grave nos ecossistemas do planeta Terra, né? Então, dentro dessa perspectiva, compreendendo o conceito da pegada ecológica e observando que o consumo aumenta a exploração e a maneira como nós temos degradado os recursos da natureza, nós temos que observar qual é o estado de saúde do planeta Terra, né? Então, se fizéssemos uma analogia, né, do planeta Terra ser um paciente que vai a um consultório médico e vai fazer uma série de exames, qual seria o diagnóstico, né? Como que o planeta Terra está? Qual é o estado da situação do equilíbrio do sistema Terra, do funcionamento da ecologia de cada microambiente até o macroambiente do todo do nosso planeta, né? Considerando, por exemplo, a questão da pegada ecológica, existe já um cálculo que é feito desde a década de 1970 que abrange essa situação, ou seja, aquilo que nós demandamos dos recursos do planeta Terra, o quanto que o planeta tem de capacidade de gerar esses recursos e quanto que nós estamos demandando. Então, de acordo com essa notícia aqui do ano passado, em 2019, foi atingida a sobrecarga dos recursos naturais no final do mês de julho. Isso nunca havia acontecido. Ou seja, a partir do dia 29 de julho de 2019, todos os recursos que o planeta consegue gerar para as nossas demandas já tinham sido atingidos. E aí nós estamos, a partir daquela data, né, aumentando a pressão sobre os recursos de vários biomas do planeta, de vários ecossistemas, e degradando cada vez mais esses ecossistemas. Esse ano, em função, talvez, da questão da pandemia, o marco histórico do esgotamento dos recursos que o planeta gera para nós
foi no dia 22 de agosto. Ou seja, nós estamos demandando do nosso planeta muito mais do que ele pode gerar naturalmente no seu ciclo, né, na dinâmica natural do planeta. Então, para ilustrar ainda mais essa situação, eu trouxe uma tabela com alguns dados que foram trazidos pelo documentário da Netflix, David Attenborough e o Nosso Planeta. Nesse documentário, esse jornalista britânico, ele traz dados muito preocupantes. E aí eu adaptei os dados que ele trouxe, incluindo aí uma coluna a partir da perspectiva do valor do PIB mundial, tá? Então, o modelo que nós vemos todos os dias, cotidianamente, na mídia, que nós lemos desde sempre nos jornais, né, é que o PIB do país precisa crescer. É isso. Todos os anos nós vemos jornalistas e analistas falando de como é necessário que o PIB precisa crescer. Mas o que vem a ser esse PIB? Senão é o resultante da exploração do trabalho e dos recursos para a produção daquilo que nós chamamos de riqueza, né? E a gente precisa até questionar o que vem a ser de fato essa riqueza, qual é a significância do PIB para a qualidade de vida que nós temos nas sociedades do planeta, né? Porque se observamos aqui, em 1937, a soma do PIB de todas as nações do planeta estava em torno de 7,8 trilhões de dólares. A emissão de gases do efeito estufa, aqui especificamente o gás carbônico, chegava a valores na atmosfera de uma concentração de 280 partes por milhão. E a vida selvagem restante, em 1937, estava em torno de 66%. Então, essa era a situação em princípios do século XX, já chegando a meados do século XX. Quando nós analisamos os dados, né, percebemos aí que conforme as décadas vão passando, o PIB mundial ele vai aumentando exponencialmente. De 7,8 trilhões em 1937, nós já vamos chegar a 14,6 trilhões em 1960. E em 1997, a quase 60 trilhões. Desculpa que saiu errado ali, né? Saiu bilhões, mas na verdade é trilhões de dólares. Agora, em 2020, a perspectiva é que o PIB mundial alcance a cifra de 84 trilhões de dólares. Agora, comparando a situação das sociedades, né, das nações, em 1937 e 2020, que o PIB aumentou de quase 8 trilhões para 84 trilhões de dólares, não é? Aumentou aí 10 vezes. Dos seres humanos aumentou também em 10 vezes? Será que a desigualdade social foi eliminada? A fome foi eliminada? As condições de exclusão e exploração foram resolvidas? Então, fica claro que a busca incessante pelo aumento do PIB não é um caminho a ser trilhado que vai trazer respostas adequadas para a civilização humana, ou para as civilizações humanas. A emissão dos gases do efeito estufa já chega a concentrações em que os dados trazidos pelas geleiras, pela análise das geleiras, né, nos últimos 800 mil anos no planeta Terra, a concentração de gás carbônico nunca atingiu a cifra de 415 partes por milhão, que é a cifra que nós estamos atingindo nesse ano de 2019 para 2020. Né? Então, nós estamos emitindo cada vez mais gás carbônico na atmosfera, desequilibrando ainda mais o sistema climático do planeta, gerando talvez
uma aceleração das mudanças climáticas, todas essas consequências. A pressão exercida pela necessidade da produção cada vez mais predatória, mais exploratória, né, da ganância humana de buscar cada vez mais enriquecer, explorando o trabalho, principalmente dos povos que foram massacrados e colonizados pelo modelo imposto nos últimos séculos, né, a partir da colonização europeia de todos os continentes do mundo. Nós temos aí que a vida selvagem restante já está em torno de 35% da vida que haveria naturalmente no nosso planeta, né? Então, quando nós pensamos, refletimos a respeito de questões tão profundas, inclusive que a Geni e a Carmen Lúcia trouxeram, né? Percebemos que nós chegamos de uma maneira muito grave a um momento de pensarmos os caminhos, pensarmos qual é a nossa relação com o nosso planeta, qual é a nossa relação com os seres vivos, com os animais, com as plantas, qual é a nossa relação com os nossos semelhantes, com as outras pessoas, com os outros indivíduos, com as outras comunidades, né, com os outros povos. Então, fazendo essa análise, nós podemos, por exemplo, perceber que as dimensões do espaço geográfico do planeta não são dimensões infinitas. Então, como buscar um crescimento econômico infinito num planeta que é finito? Não tem como. E aí nós vemos os sintomas, as consequências gravíssimas de toda essa exploração, de toda essa ação predatória que nós temos acelerado a partir, principalmente, do evento aí do consumismo, né, cada vez mais acelerado. Aqui eu coloquei, por exemplo, esse pequeno documentário muito, muito didático que tem disponível no YouTube, né, a história das coisas, que mostra essa cultura imediatista, consumista, em que as pessoas, né, cada vez mais, talvez, ansiosas, perplexas, pelo seu próprio afastamento em relação à natureza, pelo seu afastamento em relação à sua condição humana, né, tornando cada vez mais artificiais, querendo suprir suas necessidades, consumindo cada vez mais. E a mídia e todo o sistema gerando uma quantidade imensa de marketing e de propagandas, colocando que a felicidade está no celular mais novo que saiu, né, nesse mês, que o celular do mês passado já não serve. E aí nós temos uma pressão cada vez maior sobre a natureza, né? Porém, precisamos pensar e refletir também. O planeta Terra, ele é direito somente dos seres humanos? Será que a onça não tem direito à vida no planeta Terra? Será que todos os outros seres vivos, todos os ecossistemas, não têm direito também à sua própria existência, ao espaço da sua vivência? E nós estamos tomando todos os espaços para simplesmente produzir aquilo que necessitamos, que desejamos cada vez mais, nossa ânsia imediatista de consumir e consumir cada vez mais. Então, os ecossistemas do planeta Terra estão cada vez menores no seu espaço de existência. E isso gera desequilíbrios cada vez maiores, né? Então, aqui eu apresento dados que comprovam o quanto esses desequilíbrios são preocupantes. Dados de 2012 mostram que, naquele ano, havia aproximadamente 12,2 bilhões de hectares globais de produção, tá, e assimilação de resíduos. Tá? Então, 12 milhões de hectares no planeta Terra eram usados para produzir
todos os alimentos que nós consumimos, produzir toda a energia que nós consumimos, produzir todos os bens de consumo que nós temos no nosso cotidiano. E que o consumo mesmo, ele totalizou 20 bilhões de hectares, ou seja, a quantidade de hectares disponíveis para a produção não foi eficiente para a quantidade de hectares que foi necessária para o nosso consumo. Então, existe aí uma pressão muito grande sobre um aumento sobre os ecossistemas. E aí, nesse sentido, é que nós precisamos também analisar a situação da pandemia frente a essa crise ambiental planetária, que talvez seja uma crise de humanidade também, porque o planeta Terra é a humanidade, né? E a humanidade é o planeta Terra. E nós não podemos nos desvincular do planeta e nos desvincular do equilíbrio do planeta. Né? Nós dependemos do planeta, não podemos simplesmente enfrentar a existência isolados no mundo de todos os outros seres. É inviável a existência da humanidade sem a existência dos outros seres. Né? Então, quais são os sintomas de tudo isso? Nós temos o aumento da temperatura média do planeta. Né? Será que o planeta está com febre? Né? A atmosfera e os oceanos estão, ano após ano, batendo recorde. Nós vemos aí o noticiário de ondas de calor cada vez maiores em todos os continentes da Terra. Desequilíbrio na dinâmica das chuvas, né? Acidificação das águas dos oceanos, derretimento das geleiras, extinção em massa, perda de biodiversidade, desequilíbrio nos ecossistemas, poluição dos mares, dos oceanos, da atmosfera e aprofundamento das desigualdades sociais. E aí eu faço esse questionamento. Não seria a pandemia do novo coronavírus mais um sintoma resultante da exploração insustentável dos recursos do nosso planeta? Afinal, qual é a origem desse vírus? Né? Então, nós temos aí uma fotografia do agora que é muito preocupante. Se observarmos o noticiário de 2020, somente de 2020, já temos essas seguintes notícias. Né? A Austrália teve em 2020 uma das suas piores temporadas de incêndios florestais, alimentados por temperaturas recordes e meses de seca extrema. Fumaça de incêndios florestais escurece o céu da Califórnia. Pantanal tem o pior outubro de queimadas da história e fogo cresce 120% na Amazônia. Concentração de CO2 cresce em níveis recordes, mesmo com o Covid-19. Então, a nossa relação com o nosso planeta não parece uma relação que vai trazer um resultado positivo para o futuro. Né? E aí precisamos, de fato, parar e refletirmos. O imediatismo, o lucro de que todas as empresas do mundo precisam aumentar os seus lucros e aumentar a exploração do trabalho, a exploração da natureza para simplesmente, ao invés de lucrar $1 bilhão no ano, aumentar para $5 bilhões. Qual é o benefício para as pessoas? Qual é o benefício para a natureza? Senão o oposto disso, né? Então, a gente tem aí uma análise necessária. Da onde vem boa parte do equilíbrio do planeta, da maneira como a dinâmica dos ecossistemas ocorre. Nós temos aí as florestas como sendo um dos aspectos mais importantes da biodiversidade planetária. Né? E analisando todas essas características, nós podemos refletir. Não seria um outro modelo de vida possível? Né? Então, assim como a Jenny colocou o Edgar Morin, eu quero fazer essa reflexão também. Né? O Carlos Walter Porto Gonçalves, professor da UF, né, do Departamento de Geografia da UF,
traz essa reflexão muito importante, que é justamente de que o modelo que nós temos hoje, imposto pelo Ocidente ao longo do processo histórico de colonização, de imperialismo, das revoluções industriais, da maneira como tudo vai acelerando a exploração da natureza, é um modelo imposto, né, por algo que é completamente insustentável. E os povos excluídos, os povos explorados, os povos, né, ignorados por todo esse processo, eles têm exemplos admiráveis de equilíbrio, de harmonia, de convívio com a natureza, e uma relação muito mais respeitosa com a natureza. Não seria a hora de darmos a voz e a vez para que essas formas de visão da vida sejam de fato refletidas e observarmos que as lutas e as batalhas de todos esses povos explorados, excluídos ao longo de séculos, né, que sofreram e sofrem cotidianamente com preconceitos, com racismos e com uma exploração imensa da sua força de trabalho, né, tem exemplos de outras formas de viver, né? Então, pensadores como Edgar Morin, Domênico de Masi, Milton Santos, Leonardo Boff e tantos outros pensadores trazem essa reflexão de que muito existe a contribuir os povos indígenas. E aí eu trago também Milton Krenak com essa seguinte reflexão. A grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, como se fosse um almoxarifado, onde você vai e tira as coisas. Tira as coisas, tira as coisas. Para o pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode transitar por ele, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. Então, essa reflexão é muito profunda, né? E a pandemia do coronavírus traz essa condição muito importante para refletirmos o caminho que estamos seguindo, né, no modelo de vida que temos. E os outros povos explorados, nos seus modelos, né, trazem exemplos de cuidado, né, o cuidado no sentido de respeito, de responsabilidade, de enxergar a conexão, de que tudo tem relação, né, das consequências daquilo que fazemos com a natureza, com as pessoas ao nosso redor. E aí, o Carlos Walter Porto Gonçalves traz essa proposta usando a mesma palavra, o cuidado, né? Ele traz essa reflexão de como, ao longo do século XX, principalmente, nós tivemos um paradigma da exploração, a exploração absoluta do trabalho, a exploração absoluta da natureza, e a superexploração nos trouxe aqui onde estamos agora. Não seria o momento de, a partir da pandemia do coronavírus, da perspectiva de enxergarmos tantos grupos, tantas comunidades, organizações no mundo inteiro que trazem inovações, propostas que são sustentáveis, de relação com cuidado com a natureza, de relação de harmonia entre as relações humanas, né? E não seria o momento de trocarmos o paradigma da exploração como forma de funcionamento da dinâmica econômica do mundo para um paradigma do cuidado, ao invés de contabilizarmos o crescimento do PIB, contabilizarmos o crescimento do cuidado, contabilizarmos que tem mais pessoas sendo cuidadas no mundo, sendo retiradas
da miséria e da fome, retiradas da solidão, da agonia que existe nas grandes cidades, que se isolaram em apartamentos minúsculos, né? E a gente observa cada vez mais pessoas em depressão, pessoas ansiosas, que se isolaram da sua relação com a sua natureza. Então, a reflexão que eu trago é justamente essa. Vamos criar uma economia que cuide da natureza? Um estudo da revista Nature trouxe uma perspectiva que pode ser interessante, né? De acordo com esse estudo, recuperar 30% da vegetação destruída no planeta salvaria 70% das espécies ameaçadas, né? Yuval Harari, autor de Sapiens, ele afirma que os problemas globais exigem soluções globais. E aí nós precisamos refletir que um furacão, ele não está interessado em saber se a fronteira de um país ou outra é fechada ou aberta. O furacão não respeita as fronteiras. Os ciclos da natureza não respeitam as fronteiras. Então, nós precisamos de soluções globais para todos esses problemas globais. E aí, trazendo também a perspectiva de estratégia de Nova Friburgo em todo esse contexto, nós precisamos observar algo que o geógrafo Aziz Nassib Saber reflete em um dos seus livros. A posição latitudinal da região de Nova Friburgo é estratégica para sermos um dos lugares hotspot de biodiversidade do planeta. Ou seja, a Mata Atlântica, na nossa região, possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Assim como a revista Nature fala que restaurar as florestas possibilita, não é, que a maior parte das espécies da biodiversidade tenham a possibilidade de permanecer vivos, né, de existir no equilíbrio da ecologia. Nova Friburgo está numa posição estratégica porque as espécies que vivem no sul do Brasil, elas conseguem se adaptar e chegar até a região da latitude de Nova Friburgo. E as espécies que vivem no litoral nordeste conseguem também chegar aqui. Então, aqui nós temos espécies de praticamente todas as faixas latitudinais da Mata Atlântica, um dos biomas mais comprometidos do nosso país, que necessita urgentemente de projetos de recuperação. E aí Nova Friburgo entra com um aspecto estratégico nessa recuperação, justamente por possuir na região de Macaé de Cima uma das maiores biodiversidades, né, por hectare do nosso planeta. E aí, dentro dessa significância de restaurarmos os biomas, de restaurarmos as áreas para a vida, né, de buscarmos formas de produção sustentáveis, Nova Friburgo é estratégica justamente porque nós temos um banco genético que pode ser aproveitado na criação de sementes e mudas que pode se espalhar, né, na restauração da Mata Atlântica. Então, nós temos aí uma situação privilegiada em Nova Friburgo e precisamos conhecer, precisamos valorizar a nossa natureza. Porque, imaginem, quantos vírus existem nas florestas e, ao serem destruídos, as florestas irão se espalhar ainda e podendo causar outras pandemias. Né? E quantos remédios existem dentro das florestas que podem salvar milhões de vidas, mas que às vezes as florestas já foram destruídas antes até da descoberta do remédio naquela floresta. Então, a nossa relação com a natureza, ela precisa de fato ser observada nesse sentido. Né? E aí nós temos questões muito importantes sendo acordadas nas relações internacionais, no multilateralismo global, né? Desde a Organização Mundial da Saúde, passando por vários outros organismos multilaterais, né? E o Acordo de Paris entra como um aspecto fundamental. Mas as pressões de todos os povos do mundo são fundamentais também no sentido de buscar
um modo de produção sustentável, uma relação mais equilibrada com a natureza. Né? Nós estamos passando por um processo de mudança de matriz energética também. Né? E aqui, finalizando no último slide, vamos fazer o amanhã agora. É claro que as responsabilidades das grandes corporações transnacionais são muito maiores. É evidente que a produção de plástico dessas grandes corporações é um dos aspectos mais graves e que essas corporações precisam ser responsabilizadas, né, a buscar outros materiais muito mais sustentáveis, biodegradáveis, e aí cabe a função da pressão das sociedades para que o plástico deixe de existir como o meio principal de que a gente usa no nosso consumo diário, né? Mas, além das grandes corporações, nós também podemos, como formiguinhas, tomar atitudes. Né? Quem será que tem uma composteira em casa, uma horta caseira? Quantas vezes nós optamos pelo fast food e poderíamos optar por um slow food, por cozinhar em casa, por trazer uma nova relação com o tempo também? Para que acelerar tanto tudo? Para aumentar a produção, aumentar o lucro das grandes corporações, das grandes empresas? Por que tudo tem que ser tão acelerado? Por que não trazer uma relação muito mais harmoniosa, né, com o tempo também, e assim reduzirmos o nível de estresse, de ansiedade, de depressão, porque não temos tempo nem para nós mesmos, não temos tempo nem para nossas famílias, nem para nossos amigos, não temos mais tempo porque precisamos trabalhar para consumir. E aí vivenciamos esse ciclo vicioso de trabalhar para consumir, e esquecemos simplesmente de que as coisas simples estão na natureza, estão lá para possibilitar as alegrias maiores da nossa vida. Né? Um pôr do sol belíssimo numa praia, uma cachoeira com pássaros cantando numa floresta. Quem nunca se emocionou num momento de convívio com a natureza? Vamos nos colocar de novo como seres humanos integrados e íntegros com a relação com a natureza. Então, acredito que a pandemia do coronavírus é um sintoma que alerta ainda mais a necessidade de buscarmos essas reflexões. Então, obrigado, agradeço muito a oportunidade maravilhosa. Eu é que agradeço, Pedro, foi excelente a sua apresentação. Eu vou agora ligar minha câmera, tá? E aí eu também convido os palestrantes também. Eu vou iniciar as perguntas, primeiramente, para o Pedro. Nós já trabalhamos junto, Pedro, e então eu sei que você é um profundo conhecedor da realidade de Nova Friburgo. Dentro do que você colocou, se você tivesse que eleger uma política pública, tá, para o município trabalhar essa questão da pandemia e a questão de toda essa panorâmica que você traçou agora para a gente, qual seria a sua prioridade nessa situação que a gente está vivendo? 2021 está se iniciando também com uma nova gestão. Se você tivesse que eleger uma política pública, o que é que você faria? Bom, é uma pergunta bem complexa e profunda, né, Mavi? Então, aí vamos então, Pedro, lembrar que já são 19h45 e a coordenação pediu para que eu também administrasse esse tempo, né? E a gente também tem perguntas para as nossas outras palestrantes, tanto Geni quanto Carmen. Então, vou pedir para você exercer a sua objetividade, ser sucinto. Eu acredito que um
valor fundamental em uma gestão pública, e considerando toda essa grave crise da saúde e da questão ambiental dentro do recorte espacial do município de Nova Friburgo, o mais importante, no meu ponto de vista, é que a gestão busque conhecer a realidade, escutando as pessoas em cada local da sua vivência, porque somente o morador que vive as situações do seu cotidiano, do problema, né, do lixo que às vezes fica na rua, do problema que existe de um determinado impacto, ou da falta de um serviço, né? Olhar justamente para as pessoas com o respeito, porque a partir da maneira que as pessoas são valorizadas, elas também vão valorizar ainda mais as respostas daquilo que nós precisamos, né? Quando as pessoas se sentem desrespeitadas e desvalorizadas, elas também meio que menosprezam de uma forma maior as coisas, né? E aí demonstrar uma preocupação pública com a natureza, com a qualidade dos serviços, né, a partir da busca de conhecer a realidade das pessoas. Eu acredito que seria esse o sentido. Tá ótimo, Pedro. Agora a gente tem para você também, Pedro, uma pergunta da Anne Proença. Ela faz um comentário para depois fazer a pergunta. Pedro, o assunto que você trouxe é muito importante. Parabéns pela sua apresentação. Há um artigo muito interessante do professor da Casa de Oswaldo Cruz, Rômulo de Paulo Andrade, intitulado Uma Floresta Cheia de Vírus, Ciência e Desenvolvimento nas Fronteiras Amazônicas, que revela como a degradação do meio ambiente traz também como consequência o ressurgimento de antigas enfermidades e o aparecimento de novas doenças. Inclusive, já é feita uma relação entre o recente surto de febre amarela com o desastre de Mariana. Você sabe se há algum estudo que esteja fazendo esta relação no caso da Covid-19? É a pergunta da Anne Proença. Anne Proença, então, eu já li alguns estudos, não fazendo a relação tão diretamente, mas apresentando justamente que existe algum nível, né, de como a exploração das florestas, das áreas, pode ter sido um dos aspectos que desencadeou no espalhamento dessa pandemia de uma forma tão forte, né? Então, a reflexão que nós podemos fazer também é justamente a necessidade, né, de aceitarmos que precisamos mudar, né, que precisamos compreender que estamos num momento grave. E aí os negacionismos todos que nós vivenciamos hoje, inclusive o negacionismo da crise ambiental, das mudanças climáticas, mas que também passam pelo negacionismo da importância da vacinação, pelo negacionismo de vários aspectos da nossa vida, né? Então, eu acredito que muitos pesquisadores no mundo estejam buscando fazer essas relações até para trazer respostas mais competidas, né, com a forma como nós vamos lidar com esse aumento da exploração, né, dos recursos da natureza, de como vamos conseguir frear o desmatamento, frear todas as pressões no meio ambiente, né, e produzir aquilo que necessitamos, ou até mudar as formas de produção, né? Como diminuir os riscos, principalmente, de tudo isso que nós estamos vivenciando, a partir de toda essa reflexão do modelo, né? Não sei se cheguei ao que você gostaria.
Tá ótimo, Pedro, acredito que sim. A Jean Beatriz Vermelinger, ela está só fazendo uma colocação, Pedro, sua fala nos remete ao grande desafio que nós, educadores, temos. Fazer dos espaços educativos ambientes propícios à discussão, à reflexão criativa e crítica, à prática transformadora e à construção de uma sociedade humanizada, de uma economia solidária. Educação é potência, força transformadora e prática de libertação. Então, eu te agradeço, Pedro. Vou passar agora para duas perguntas que eu tenho para a Carmen. Então, Pedro, eu vou pedir agora para você, então, desligar a sua câmera, a Carmen entrar, tá? Por favor, Carmen. Estou aqui. Você está aí? Uhum. Tá. Então, tenho duas perguntas para você. Da Sabrina Rodrigues Fonseca. Ótima fala, Carmen. Você recomendaria a escrita de um diário como forma de amenizar o sofrimento mental neste momento de isolamento? E também tem uma outra questão da Jean Beatriz Vermelinger. Por favor, esclareça quando você fala sobre a pesquisa de alunos e professores, você coloca em detrimento de outras modalidades. Então, a Jean Beatriz pede para você esclarecer detrimento em outras modalidades ao falar dos resultados da pesquisa com alunos e professores. Tá, então eu vou de trás para frente. É o seguinte, é porque não dá para a gente, não tinha muito tempo. Significa que nós temos várias modalidades de ensino remoto. Videoaulas, podcast, exercícios comentados, tudo isso junto, e as videoconferências, que são as aulas online. Os alunos preferiam, e também os professores preferiam, e preferem mais, esse tipo de aula, ou seja, uma aula com a interação professor-aluno, mesmo que seja de forma remota. Eles não descartam que as outras possibilidades sejam legais, mas eles preferem essa, tá? Quer dizer, porque a gente apresentou, na verdade, ficou faltando isso mesmo, mas é porque tem várias maneiras, várias modalidades de ensino dentro dessa perspectiva remota, tá? E respondendo à questão da Sabrina, com certeza sim. Não só diários, qualquer coisa que possa fazer com que você externalize, que você possa colocar para fora, né? Inicialmente até de uma forma meio de catarse, de escrever, mas também para registrar o seu progresso, para registrar como você está evoluindo nessa jornada, não só também fazer diário, como desenhar, para quem gosta de desenhar, colorir, né? Criar músicas e poesias, mas tudo que for possível. Tá? A escrita realmente é uma ótima sugestão, uma ótima ideia. A gente sempre recomenda também que você não pode ficar, às vezes, falando com todo mundo o tempo todo, e no momento em que você não está se sentindo bem, se você puder escrever, registrar, ou não quiser, se você quiser até jogar fora depois, mas se você puder fazer isso por você, realmente é uma ótima saída. Tá ótimo, então. Agora, eu vou convidar a Geni, tá? Eu peço, Carmen, que você, então, desligue a sua câmera. Vou convidar a Geni. Geni, agora é uma pergunta da Maria Ana. Geni? Oi? Oi, Geni. A pergunta da Maria Ana. Muito se falou em aprendizado em função do sofrimento. Sofrimento e desesperança podem mudar o mundo? Para quem? Nós desejamos que o mundo mude e muito, né? Por tudo que ouvimos aqui hoje, desse paradigma da exploração para o paradigma do cuidado, como o Pedro falou. Mas, na verdade, nenhuma garantia temos que o sofrimento trazido por essa pandemia, como também aconteceu em outros momentos históricos, gere uma mudança como desejávamos. Creio que uma das grandes questões que se coloca para o nosso tempo é a questão das utopias, a questão do sonho, mas não de um sonho qualquer,
daquele sonho do qual nos fala Ernest Bloch naquele livro O Princípio da Esperança. O sonho daqueles homens e mulheres que não se contentam com isso que aí está e que fazem desse descontentamento, dessa inquietação, um movimento. Claro que a gente já observa inúmeros movimentos mundo afora que apontam na urgência, na necessidade e na prática de um outro jeito de levar a vida. Mas temos pressa, né? Todos esses dados que são mostrados, tudo que nós temos observado, indica que temos pressa. E aí? Aí nos encontramos novamente nessa encruzilhada que mostra que não basta só a percepção de um problema em termos da sua explicação, da sua racionalidade, mas como, e aí, repito, Bauman, transformar essas questões que nos tocam, que são tão bem analisadas, em carne para muitos. Como dar concretude a esse movimento. Sem dúvida, isso tem uma dimensão política, que não se restringe ao grupo, mas que implica num movimento maior da sociedade. Dei conta? Estou correndo contra o tempo. Então, muito obrigada, Geni. A gente realmente já está faltando 3 minutinhos para finalizar. Agora, vou abrir aqui a minha câmera. Agradecer as palestras brilhantes que nós tivemos hoje. Tivemos vários elogios a vocês. O nosso público gostou muito. E agora eu quero fazer um agradecimento especial à equipe de apoio, que sem a equipe de apoio da Fundação Dom João VI, nós não poderíamos levar esse evento a cabo, assim também como a comissão organizadora, Maria Ana Quaglino, a Vanessa Melnichenko e a Geni Nader. E um especial agradecimento à nossa equipe de apoio, composta por Nelson Borer, Fernanda Souza Cruz, Ariane Valadares e Marina Salomone, desculpe. Então, peço a todos e todas que liguem agora seus microfones, por favor. Vou esperar aqui para vocês ligarem seus microfones, por gentileza. Tá? Vou pedir para vocês ligarem todos, todo mundo, por favor, ligando aí os microfones, para que a gente possa dar uma salva de palmas à nossa equipe de apoio e à comissão organizadora. Gente, olha, muito obrigada. Legal, Will. Muito obrigada, gente. O pessoal não viu vocês, tá? Mas foi fundamental. Tá? Então, aqui vou... Gente, então, assim, agora eu vou pedir para vocês desligarem novamente o microfone de vocês. Eu agradeço a presença de todos. São 20 horas, então nós conseguimos finalizar. Eu agradeço em especial à Fundação Dom João VI por nos possibilitar esse encontro e que vocês, todos nós, continuamos a nos cuidar. A gente tem que lembrar que usando máscara, usando álcool em gel, lavando as mãos e conservando o distanciamento social, a gente vai estar cuidando da gente e dos outros. Então, agora eu me despeço e agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui com a gente por 2 horas. Gente, muito obrigada. Tá? Vou desligar aqui. Um abraço a todos. Boa noite.